Está começando o TV Câmara Entrevista. A preservação do patrimônio histórico e cultural é o assunto do programa de hoje. O que tem sido feito para garantir as boas condições de espaços e monumentos importantes para a cidade? Qual o papel do poder público e também da sociedade neste processo? Para falar sobre este assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio a coordenadora de Memória Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, Ronice Borges. Também está conosco o coordenador da Comissão Temporária de Patrimônio Histórico do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do Estado, o Oritz de Campos. É um prazer recebê-los na TV Câmara. Muito obrigada pela presença de vocês para virem tratar de um assunto importante para os dois, que é algo que os dois lidam, né, na prática, no dia a dia de trabalho. E eu começo te perguntando, Oritz, qual que é a tua avaliação como representante do KURS, sobre os principais entraves ou as principais dificuldades hoje com relação à preservação de patrimônio na nossa cidade? Olá, tudo bem? É uma satisfação poder falar para a nossa comunidade porto-alegrense. Tudo bem, Ronice? Tudo bem. Marjorie. Os principais entraves, eu vou abordar a questão de maneira inicial, mas bem mais ampla. Nós não temos entraves iniciais, digamos assim. Existe toda uma complexidade que sempre envolve a questão do patrimônio histórico, do patrimônio cultural, como queira, e que isso é um cardápio complexo. Né? E isso faz com que todos os protagonistas que estejam envolvidos nesse processo trabalhem de maneira muito complexa, com vários itens a serem analisados. Então, se eu pudesse isolar o entrave seria, digamos, a educação patrimonial. Se nós começássemos pela questão da educação patrimonial nas nossas escolas, na comunidade, na nossa rua, na vida das nossas famílias, nós teríamos, né, Ronice, um trabalho muito mais facilitado, e isso eu já aproveito a oportunidade para saudar o povo de Pelotas, que esse é o município exemplo que nós temos para o Brasil em relação à educação patrimonial, que eles não precisam de turistas externos. Quando eles abrem as edificações para as visitações, a própria população de Pelotas já é o suficiente para dar vida, para dar organicidade a esse movimento de preservação. Tá certo. Ronice, qual que é a tua opinião sobre esse assunto? Olá, agradeço também o convite, né, Marjorie, e para o Oritz também, né, estando presente aqui, e que foi abordado bem da forma como a gente imagina, né, essa questão do patrimônio, né. Na realidade, a gente deveria partir de um início, assim, que seria um preâmbulo mesmo de toda essa questão do patrimônio, que é uma discussão bem mais ampla, né. A gente só consegue preservar aquilo que a gente reconhece, né? E só reconhecendo, então, através de ações, né? Entra bem essa situação que o Oritz colocou agora, da preservação do patrimônio, através de uma educação patrimonial, né? Então, essas ações, assim, todas que a gente puder colocar dentro das escolas, né? Com as crianças, fazer ações de visitas, né? E a gente tem visto muito que até as pessoas têm ido com uma frequência grande, né, a qualquer outro evento que a gente tenha produzido aqui no município, né, com divulgação justamente desse patrimônio que a gente tem, né, e aí esse reconhecimento seria a primeira etapa, né, certo, se ter essa manutenção aí. E justificadamente justamente a questão do patrimônio junto em Pelotas, né, porque eles são um exemplo, né, em várias situações, né, então esperamos que a gente consiga trilhar um caminho sempre melhor, né. Sim, quando a gente fala nesse assunto, acho que é impossível não citar a questão do nosso mercado público, que infelizmente foi vítima de um incêndio em 2013 e ano passado o Museu Nacional do Rio de Janeiro, também algo devastador. Qual que é, nesse sentido, Oritz, o papel do poder público em evitar que isso aconteça e também da sociedade de cobrar do poder público que casos como esse não voltem a acontecer, seja no nosso município ou em qualquer outro? Bom, esses dois casos são emblemáticos, né,
importância dos dois bens que foram envolvidos, mas existem algumas coisas que devem ser ponderadas para a gente poder, pelo menos, fazer uma apropriação mínima de informação em relação a esses dois sinistros. De uma maneira geral, nós não temos uma cultura de manutenção, de conservação no país. Então, isso é uma coisa que também nos dificulta bastante, tanto a nível público quanto a nível privado. Existe uma ideia errônea que preservar é caro. Não é. Preservar não é caro. O que é caro é restaurar, devo nisso. É verdade. Ou seja, a pessoa não preservou e, infelizmente, ou o poder não preservou, e isso leva a ações de restauração, e aí sim teríamos, né, um pouquinho mais de dispêndio financeiro, mas totalmente, pelo menos às vezes que nós conseguimos recuperar os bens, justificáveis. Porque o nosso recurso, então, ele é escasso, de uma maneira geral, no poder público, e nós precisamos, então, ter objetividade nisso. Retornando à tua pergunta. O mercado público foi um infortúnio. Né? Não tivemos nenhum diagnóstico, pelo menos do meu conhecimento, eu não tive nenhum diagnóstico que fosse por falta de conservação ou de qualquer manutenção necessária à situação lá do mercado. E lá do museu, nós temos, infelizmente, sabemos que o investimento foi muito baixo e que deixou muito aquém as condições da edificação. Isso foi fartamente divulgado na mídia. Então nós temos duas situações bem distintas. Uma que nós temos, e digo que nenhuma é tão importante quanto a outra. Podemos dizer, uma tem interesse nacional e a outra tem interesse local, estadual, digamos assim. Eu tenho certeza que se tu pegar alguém de Porto Alegre, vai dizer que o mercado público, para ele, representa muito mais do que o Museu Nacional. E uma pessoa, para poder se apropriar pela distância, por estar longe desse patrimônio, ela tem que conhecer, que era o que a Ronice falava. Então a educação patrimonial está sempre presente nisso. Só vai conseguir valorar este bem quem tem conhecimento dele, quem tem conhecimento, pelo menos minimamente, da importância dele. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Com certeza. E aí eu já aproveito o gancho para perguntar para a Ronice justamente dessa questão da afetividade, que nós, porto-alegrenses, temos com o mercado público, muito provavelmente cariocas têm com o Museu Nacional. O quanto que quando a gente fala de patrimônio histórico, porque é muito comum a gente viajar para outros locais e perceber isso, o cuidado em algumas cidades, Buenos Aires, por exemplo, para citar um exemplo mais perto da gente, Pelotas mais perto ainda, com relação a isso, a importância que é dada ao patrimônio. O quanto de afetividade está nesse processo e o quanto que essa preservação da história daquele local pode ser um facilitador de incentivar justamente essa preservação, Ronice. Essa preservação, ela trata de, primeiro, essa questão do reconhecimento, né, da gente ter exatamente demarcado esses imóveis, né, que são objeto que deveriam ser beneficiados de alguma forma por ações do poder público, né. Essas ações, na realidade, elas são complexas, né. Para a gente, mesmo que tu tenha essa afetividade, na realidade o poder público ainda tem essa área de abrangência, que é justamente o processo de conseguir um recurso, de se trabalhar de uma forma que a comunidade fique, né, interagindo nessa questão e que se possa colocar, disponibilizar um recurso para que esse bem seja restaurado, né. Então, antes mesmo dessa fase do reconhecimento, existe depois essa questão da ação, né, em si, né. Então, hoje a gente tem algumas ações assim que são importantes dentro da cidade de Porto Alegre, que a gente já tem toda a orla agora, né, que na realidade foi objeto de um projeto grande, né, de reurbanização ali. E agora estamos fazendo também o procedimento com a usina do gasômetro, que também é um bem, né, muito importante para a nossa cidade, que agora foi objeto de licitação, né. Vão começar as obras têm início agora nesse próximo mês, talvez em janeiro, né? A empresa já assumiu, já assinou o contrato com a Prefeitura de Porto Alegre. É um bem que também dentro dessa questão da
da afinidade, né? Eu acho que para nós assim traduz, né? É um marco, né? Uma Sim. referência, né? Assim como o mercado público, né? Então que a gente tem também trabalhos junto ao mercado público, né? Ali pela coordenação da memória, né? Com relação ao próprio restauro, né? De se restabelecer. Algumas ações foram feitas anteriormente e agora se aguarda para ver a possibilidade de se ter algum recurso para se fazer o restauro maior, né? Para citar outro exemplo, nós tivemos também recentemente a entrega, depois de uma longa espera, do nosso Largo dos Açorianos, aqui pertinho da Câmara Municipal. Também, muito importante, né? Muito importante, né? Então, mesmo que a população não esteja ainda entendendo bem, porque na realidade o Largo dos Açorianos é bem emblemático, né? Porque as pessoas, na realidade, passavam por lá, vinham um tapume, né? Então nem sabiam quando, né, que estaria, né? E hoje todo mundo se beneficia e chega ali com uma cadeirinha, né? Coloca um pano e senta ali pode e fica usufruindo, né? Tem as escadarias em torno ali do largo todo, né? Então, muitas vezes as pessoas não conseguem ainda entender isso, né? Porque na realidade está sendo obra, né? E que antigamente nem tinha tanto essa utilização desse espaço, né? Hoje o largo, eu considero até ele faz quase que um início, né, para quem não quer usufruir somente da orla, então para ali, né, e fica ali curtindo o final de tarde, né, de Porto Alegre, né, e final de semana também, né. Esses espaços, assim, eles têm sido muito utilizados, a gente tem visto, assim, nós temos ações dentro da coordenação da memória com relação ao Museu Joaquim José Felizardo. Tá? O museu, ele tem tido ações assim em finais de semana, porque ele tem um espaço público muito grande lá no fundo, né? O pátio do museu, ele é grande. Então as pessoas, ou elas fazem um evento, né, que daí elas podem se organizar, ou fazem uma feira com música e tal, ou elas vêm e fazem as próprias atividades que o próprio museu tenta inserir. Então a gente está vendo, ontem à tarde nós tivemos um evento muito também interessante em Porto Alegre, que foi ali na frente da Pinacoteca, com os casarões, né? A Pinacoteca e os casarões, o pessoal, o coral estava em todas as duas janelas, assim, foi muito bonito. Então, foi disponibilizado as cadeiras na rua, tá? A Assembleia também Legislativa colaborou e juntou muitas pessoas, né, do entorno, gente que também viu na mídia que tinha esse evento, né? Foi um evento de Natal, né? Mas ele traduziu um pouco daquilo que se tinha no passado, né? Os casarões, com as pessoas cantando, era a cantada dos casarões, né? Até o modelo, né? Então, bacana. Isso é que vai... muitas vezes as pessoas não têm noção, mas quando tu faz algum evento, já congrega tudo isso, né? Oritz, o quanto que promover esse tipo de evento, como a Ronice está colocando, ajuda a resgatar na população essa memória afetiva com relação aos espaços importantes da nossa cidade? Então, ontem eu estava presente nesse evento, foi belíssimo. Aqui aproveito para mandar um abraço para o Coral Viva la Vida, estava lindíssimo o espetáculo. Eu acho que esse tipo de situação que nós podemos, enquanto poder público, criar, esse sim, podemos dizer que é um ato de educação patrimonial de muita potência, de muita efetividade. As pessoas usam e não só olham. Muitos reclamam que o patrimônio eu só posso olhar. Não, você tem que experimentar o patrimônio. Claro. Você tem que transitar, você tem que parar, você tem que caminhar dentro da edificação, você tem que chegar mais perto para poder analisar a questão construtiva, coisas diferenciadas que só na velocidade do caminhar ou na velocidade da parada a gente consegue ter. Né? Então, parabéns, né, a todos que foram envolvidos nesse espetáculo de ontem, e realmente resgatou a memória de Porto Alegre de uma maneira, acho que até os organizadores ainda não conseguiram mencionar, porque todos saíram muito maravilhados, e eu me incluo nesse grupo, porque foi realmente mágico ver aquelas janelas, né, todas ocupadas por cantores, com iluminação de efeito, havia para as pessoas, né, então a gente tem esse gostinho da cidade para os pedestres e não para os automóveis, né, esse paradigma rodoviarista que foi implementado, né, nas cidades. Então, me deixou muito contente e esperançoso. Eu acho que é isso, a palavra melhor, contente e esperançoso. Não é à toa que grande parte
das atividades que visam promover essa interação das pessoas com os monumentos, elas são feitas por meio de caminhadas, a pé, né? Literalmente a pé, justamente para oportunizar esse contato maior, essa apreciação, né, Oritz, com relação aos nossos monumentos. E, aliás, tu observa a cidade de forma diferente quando tu estás caminhando pela cidade, né? Mas agora eu queria tocar num assunto com vocês que é o seguinte: a nossa Constituição Federal diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público. Ou seja, aí a gente percebe que a população também é responsável por preservar o patrimônio. As pessoas têm consciência dessa responsabilidade, Ronice? Muitas vezes eu acredito que as pessoas não tenham totalmente a consciência, né, do poder que elas têm, né? Agora, dentro dos nossos processos de plano diretor, de controle dessas edificações e controle de eventuais outras coisas que poderiam ser apropriadas, no caso até de vegetações da cidade, de Porto Alegre, né? Tudo isso aí. Existe todo um procedimento, né, que é um procedimento dentro da prefeitura, administrativo, onde os próprios técnicos têm que ter essa consciência, né, de fazer essas análises e dentro desses procedimentos nós temos outros parâmetros assim que a própria população participa, né? A gente, dentro da Secretaria da Cultura, a gente tem o próprio Conselho também do Patrimônio Histórico, o COMPAC, onde nós temos as várias instituições, né, que fazem parte, o IAB, nós temos a OAB, que também integra, o Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul, as BEA também, e são várias entidades que congregam ou profissionais ou outros profissionais de outras áreas, historiadores, jornalistas, e também que daí podem também trazer alguma bagagem para aquele procedimento e tentar, pelo menos se a população não está, eles podem também incutir alguma coisa. Também depois a gente tem o próprio Conselho do Plano Diretor, onde também tem todas as regiões de planejamento dentro da cidade, né? E onde também pode ter uma participação maior, né? Porque muitas vezes as pessoas não estão atentas, ou hoje em dia a gente tem muito essa questão da rede social, né, onde as pessoas divulgam, colocam, né, e vão se articulando, né, de uma forma, mas muitas vezes dentro desses procedimentos é que elas conseguem talvez até pelo menos diminuir esse impacto, né, de algumas coisas que vão trazer um resultado ruim para a cidade em si, né, posteriormente. Mecanismos para que oportunizem essa participação popular existem, né, mas aproveitando então essa questão do papel da sociedade, eu pergunto para vocês o seguinte: acho que quando a gente fala de boas condições e preservação dos monumentos, a gente logo lembra do vandalismo, um dos principais vilões aí desse processo. O que existe hoje em termos de legislação para evitar casos como esse? Nós temos em Porto Alegre disque pichação, né, e outras ferramentas, mas mais do que ações punitivas, eu te pergunto, Oritz, a importância da gente tentar trazer para essas pessoas justamente a percepção de que elas também são donas daquele espaço, né? Qual que é a tua avaliação sobre isso? Pois então, esse é um tema que a gente sabe que existe uma controvérsia social muito grande, a diferença entre pichação e grafite, né? Então vamos primeiro fazer o recorte da pichação. Seria uma manifestação gráfica sem intuito artístico e normalmente lesivo à base que ele está conectado. De maneira geral, só para poder começar essa conversa. Claro. Certo? E aí nós retomamos a minha primeira fala de novo, educação patrimonial. Muitos desses protagonistas desses atos de vandalismo, eles não têm um entendimento que aquilo não é apenas uma casa, não é apenas uma casa velha, não é apenas um edifício, não é apenas um edifício velho. Aquilo faz parte da memória da cidade dele, da vivência dos antepassados dele, e se ele conseguir entender essa importância, ele vai conseguir fazer com que esse monumento, esse objeto, também passe para as gerações futuras dele. Então, se a gente conseguisse sensibilizar essas pessoas através
de alguns projetos de educação patrimonial, e aí eu vejo sim que nós podemos ajudar bastante, e não só ficar fazendo ações onde temos já um nível cultural instalado melhor, onde temos um poder econômico melhor, onde as pessoas têm acesso à informação de maneira melhor e mais ampla, digamos assim. Então nós temos que começar a recorrer ao ensino fundamental, às brincadeiras de base, para que eles entendam, né, que isso faz parte da cidade deles. Eles têm que se sentir pertencentes a essa cidade primeiro. Se eles não se sentem pertencentes a essa cidade, imagina como eles irão valorizar esses elementos que, teoricamente, não fazem parte da vida dele, do dia a dia dele. Ele não estuda ali, ele não trabalha ali, ele não mora ali. Né? E aqui eu trago um exemplo bem interessante que nós ficamos sabendo do município de Taquara, onde eles fizeram um joguinho pedagógico para fazer exatamente essas ações de educação patrimonial nas escolas. É lindíssimo. Um abraço para a secretária da Cultura de Taquara. Né? Esse é um exemplo que nós temos que tentar multiplicar no Estado. Estamos esperando agora a segunda tiragem, que o jogo se esgotou rapidamente. Né? Então nós estamos esperando, né, um exemplar para que a gente possa também se agregar nessa ação de educação patrimonial. Eu acho que é isso. A resposta que eu tenho a te dar em relação a isso começa na educação patrimonial. Nós não temos esse tipo de situação tão presente em Pelotas. E é por isso todo mundo tem, eu digo todo mundo porque se é grande parte da população, a gente pode generalizar e deve, porque as pessoas devem receber isso como um elogio. A cidade inteira deve receber isso como um elogio. Sim. A Secretaria Municipal da Cultura, por meio da Coordenação de Memória Cultural, tem algum projeto nesse sentido, a exemplo do que foi feito no município de Taquara? Na realidade, a gente está buscando agora desenvolver alguns projetos de educação patrimonial. Tá? A gente também estamos agora trabalhando inicialmente com um projeto também de manutenção desses monumentos e de limpezas desses monumentos. Ele veio, é um projeto que veio da secretaria antes, que era da SM Surb, né, que fazia essa parte, né, dentro da cidade, e a Coordenação da Memória, então, recebeu agora, até porque nós estamos tratando com relação aos monumentos de Porto Alegre. Então, o nosso objetivo é um projeto que ele é para um ano, né, nós só agora obtivemos uma parte inicial, que seria um recurso para um mês, tá? E nós vamos desenvolver ele de uma outra forma, tá? Esse projeto, justamente buscando também fazer uma parte dessa educação, porque não adianta só o pichador picha, tu vai lá e limpa. Nós tivemos um evento agora também bem recente, esse final de semana também tivemos, né, ali no próprio Largo dos Açorianos, tivemos agora no painel do Danúbio Gonçalves, e picharam, depois um grupo de voluntários foi lá, limpou, né, que fez até de uma forma bem adequada. A gente foi lá fazer uma vistoria também, o pessoal que trabalha com a área de monumentos ali da coordenação. E nossa ideia, então, no momento que a gente começar a fazer essas limpezas, também tentar, né, divulgar isso, né, como uma forma que as pessoas vão também se apropriando. Nós tivemos um outro projeto também dentro do Viva o Centro, né, a pé, além desse que dá perda, que eu não pude comparecer, mas que foi muito bom, né? Logo mais falaremos sobre o evento. E tivemos um com as crianças, né, que eu até estive aqui para fazer uma divulgação, né? Eu acho que as crianças, elas vão ser o futuro adulto, e se elas forem ensinadas de forma adequada, elas vão conseguir entender isso, né, e reconhecer, né? É a primeira coisa. É reconhecimento. Então, às vezes, como tu disseste antes, né, as pessoas viajam e vão conhecer os espaços nos outros países, né, em outros lugares. E muitas vezes tu não caminha aqui. Tu não caminha, tu não sabe nem o que está acontecendo, tu nunca viu nenhum prédio, né? Então, participar desses eventos, né? E levar, né? Porque o adulto vai levar para a criança também, né? De alguma forma, né? Isso tudo, né? Ele vai ensinar e as crianças, foi muito, muito bonito esse passeio que a gente fez, né? A gente tivemos que restringir, né? Mesmo no museu nós estávamos querendo fazer agora, como faz pouco tempo também que eu estou na coordenação, uma das ideias nossas era ter feito um projeto para o verão, para as crianças que ficam de férias em Porto Alegre, mas não se conseguiu ainda dar um encaminhamento dele, né? Porque isso tudo, nós precisamos também de recursos e tudo. Mas nós temos vários projetos, né, para desenvolver dentro dessas áreas. Tá né? certo.
Nós chegamos ao final do primeiro bloco do TV Câmara Entrevista, mas logo mais os nossos convidados voltam com outras informações e análises sobre a preservação do patrimônio no nosso município. Fique com a gente. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e o assunto do programa de hoje é a preservação do patrimônio na nossa cidade. Comigo aqui no estúdio estão a coordenadora de Memória Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, Ronice Borges, e o coordenador da Comissão Temporária de Patrimônio Histórico do CAU-RS, Oritz de Campos. Bom, depois de falar sobre a importância da sociedade nesse processo de preservação e também do poder público, eu pergunto para vocês sobre possíveis parceiros, a iniciativa privada daqui a pouco como parceira disso. Nós tivemos esse ano a aprovação de um projeto aqui na Câmara, depois de muitas discussões com relação à adoção de parques e praças pela iniciativa privada, falando sobre o mais antigo e um dos maiores parques da nossa cidade, a Redenção. Muitos monumentos localizados ali dentro, né, Ronice? Nesse sentido, então, de que forma tu percebes que a iniciativa privada pode ser parceira, mas também fazendo esse trabalho de forma qualificada, porque quando a gente fala em revitalização, preservação do nosso patrimônio, a gente percebe a necessidade de que esse trabalho seja feito com know-how, com informações técnicas. Queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Hoje a gente tem alguns exemplos, né, dentro até de concessões, né, de que houveram, né, no caso ali da Orla, né, nós temos Uber, Sim, desculpa. A Uber fez a adoção, ela foi refeito esse ano, né? Então ela está cuidando ali do parque, daquela parte da Orla. O Parque da Redenção, hoje nós temos um TECAP ali, que foi feito com a Cirela e foi administrado tudo pela ISMANS, né? Que é a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Esse TECAP, ele surge como uma mitigação de um empreendimento que a Cirela tinha, que era um valor alto até, e que se conseguiu colocar dentro do Parque da Redenção. Então, hoje, a Redenção está passando por um processo muito grande de se restaurar algumas coisas. Não seria bem um restauro, mas pelo menos estamos conseguindo revitalizar aqueles espaços todos, né? E todas aquelas edificações que estão ali dentro. Então, o lago já está sendo entregue, né? Foi retirado uma série de estruturas ali que foram construídas no decorrer do tempo, que estavam atingindo parte do patrimônio ali, porque esses são exemplos assim de uma época da arquitetura de Art Deco, né? Dentro do parque todo, né? Essas estruturas que existem e fora a parte dos monumentos. Então, esse recurso foi uma forma que facilitou bastante para que se conseguisse fazer pelo menos essa obra que agora está sendo. Ele foi inaugurado agora uma parte ali que é justamente no eixo central, né, do projeto, que é esse da Parque da Redenção, que é do eixo do Agache, né, que foi um projeto, né, bem antigo. E foi feito com relação com as árvores agora de Natal, com a própria, as fontes aquelas estão assim
São 20 e tantas, parece, que são de jatos da água, né? Então, a noite está toda iluminada, né? As pessoas passam. Se falou muito tempo em Porto Alegre que não se tinha mais não se escutava nem os barulhos das fontes, né? Porque as fontes não estavam funcionando, né? E ali a gente tem agora na Redenção, no Recanto também ali europeu, né? Nós temos algumas outras obras também que estão sendo feitas. Então, esses recursos foram colocados de uma forma mais fácil, né? Porque senão o procedimento em si, hoje, a gente gera licitação e tudo, existe um comprometimento quase do poder público de quase uns 6 meses para te conseguir pelo menos conseguir realizar, né, isso, e daí fazer uma intervenção. Relativo aos monumentos, né, a gente já teve também no passado ali foram feitos restauros daqueles monumentos que estão no parque, mas logo que estavam sendo colocados na fase inicial também as pessoas, alguns vândalos assim, passavam e diziam, não vai ficar muito tempo, nós logo vamos colocar. Então a gente é chamado também junto ao Ministério Público para que se faça ações de colocar câmeras, né, de vídeo, para que se busque, né, de fato essas pessoas que estão, né, mas tudo isso passa pela educação patrimonial. Claro. Né? O momento que as pessoas chegam naquele espaço e elas veem, né, que aquele espaço tomou uma outra, né, ele está melhorado, ele está de novo, né, tu começa a utilizar, né, e utilizando tu começa valorizando, tu começa entendendo que aquilo é teu, não é da cidade, não é do poder público que fez ação, aquilo é de todas as pessoas, né? Verdade. Então assim, é a parte que eu acho que é mais significativa e que vai dar essa manutenção depois, posteriormente, né? E a partir do momento que nós temos essa apropriação, pessoas utilizando esse espaço, a presença de pessoas ajuda inclusive a coibir atos de vandalismo e violência, né, Eurídice? Sim, exatamente. Essa questão da destinação, né? A gente está falando, a gente restaura, a gente conserva, mas e para que vai servir aquilo? Como é que a comunidade vai se sentir dona desse objeto, desse local? Eu acho que então esse é o grande desafio que nós temos, porque não podemos transformar tudo em centro cultural. Não é possível. Não temos. Então existe uma certa flexibilidade que deve ser buscada sempre nessa questão da destinação e como tu bem falaste, onde temos pessoas, nós temos segurança, né? E aí com isso nós evitamos, pelo menos em grande parte, pelo menos na hora de visitação, de utilização, que sejam praticados esses atos danosos ao patrimônio desse mesmo que está agredindo, ele está perdendo coisas da cidade dele. Mas como a gente sempre fala, né? É não se sentir dono da cidade, não se sentir parte da cidade, que leva para esse tipo de comportamento, para esse tipo de manifestação. Com relação à iniciativa privada e parcerias, eu te pergunto qual que é o papel do CAU nesse processo? Porque a gente sabe, foi muito discutido esse assunto aqui no espaço legislativo o que estaria sendo oportunizado as empresas fazerem ou não dentro dos espaços públicos. E aí eu te pergunto como que o CAU também auxilia nesse processo de daqui a pouco manifestar a opinião como sendo um conselho representativo dessa categoria. Então, nós temos um recorte legal de atuação, que seria a Lei Federal 12378 de 2010, e isso faz com que nós tenhamos um escopo de atuação bem definido. Então nós zelamos e propugnamos pela boa arquitetura e pelo bom urbanismo, isso com certeza faz parte a memória, né, que eu sempre falo entre os nossos pares, que o patrimônio histórico nada mais é do que o exercício profissional do passado, que está no presente e que se conseguirmos tratar de maneira adequada, ele vai também estar no futuro. Então o patrimônio histórico eles são exercício profissional de 3 etapas. Então nós trabalhamos o trabalho do conselho, basicamente, é a questão da fiscalização do exercício desses profissionais para que possam atender às recomendações e às legislações incidentes em cada caso. Que façam uso sempre da colaboração de profissionais para agregar conhecimento e para cobrir aquilo que, porventura, a arquitetura não possa oferecer de informação no caso de um restauro, de uma conservação. Então, é um equívoco imaginar que o arquiteto trabalha sozinho, né, Ronice? É verdade. Nós precisamos
de muitas profissões para poder fazer a nossa coordenação Sim. da restauração, que isso sim é uma atribuição exclusiva dos arquitetos urbanistas, mas não o restauro, porque as pessoas falam, o restauro é atribuição exclusiva de arquiteto. Não. A coordenação, sim. Mas o restauro, que é uma questão multidisciplinar, que envolve geógrafos, historiadores, químicos, Claro. físicos, né? Tem muita Arqueólogos. coisa, arqueólogos, engenheiros, tem muitas profissões que nós trabalhamos irmanados. E não há possibilidade da gente não atuar dessa maneira, né? Continuando a falar sobre a atuação do CAU, vocês recentemente desenvolveram uma atividade chamada Caminhada da Perda, Arquitetura Demolida, 3 edições já esse ano, no mês de agosto, outubro e mais recentemente no dia 14 de dezembro. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho pra gente como que surgiu essa ideia e quais eram os objetivos. Então, a comissão ela foi constituída, como o próprio nome tu vês falando, ela é temporária por uma questão regimental, né? O plenário do CAU-RS, formado por 20, agora 19 conselheiros, entendeu por bem que nós precisávamos de uma comissão temporária para que ela fizesse essa costura transversal exatamente entre ensino e formação e atividade profissional das mais diferentes naturezas relativas à arquitetura e urbanismo no aspecto do patrimônio cultural, ou do patrimônio histórico, como que era. E aí nós recebemos essa missão de pensar como seria a atuação do Conselho. E dentre as alternativas que nós imaginamos, né, e aqui cabe a citação nominal dos membros da comissão, um agradecimento, acho que do Conselho e dos profissionais também que estão envolvidos, o professor Rômulo Giraldi, o professor Lucas Volpato, o colega Eduardo Ran e o professor Spinelli, né, Rodrigo Spinelli, que nós diligentemente trabalhamos, né, com muita paixão, com muita intensidade nessa pauta. E nos trabalhos que fomos desenvolvendo ao longo desses 2 semestres de duração da comissão, né, chegamos em alguns produtos que nós chamamos de entregáveis. E um dos primeiros entregáveis que nós imaginamos foi fazer alguma atividade que pudesse fazer às vezes de educação patrimonial, mas não com a pegada, com um sentimento de coisas que já existiam. Arquitetos tentando ser arquitetos, né? Tentando ser criativos, né? Para trazer algum produto diferenciado que pudesse realmente arrebatar as pessoas. E aí, numa das nossas conversas infindáveis pelas madrugadas, tratando do tema de paixão, nós chegamos a esse objeto, Caminhada da Perda, que então trata de uma conscientização, de uma educação patrimonial através do sentimento de perda. É aquela coisa de olhar aquela bola de dente de leite no pátio da casa que está sendo brincado por netos e filhos de amigos e tu te lembrar da infância. Então nós queríamos mais ou menos fazer essa pinçada, essa puxada desse pensamento, dessa sensação, sabe, que ela é gostosa, mas machuca um pouquinho, porque não tem como voltar. Então, nesse momento, não tem como voltar, mas tem como conscientizar, para não perder mais. Porque se eu puder ainda dar um chutezinho na bola dentro do dente de leite, eu vou fazer. Né? Então, essa caminhada ela veio exatamente para fazer essa sensibilização através da perda. Nós fizemos 3 edições, como tu falaste, né? E nessa 3ª edição nós contamos com a presença do Vivo Centro-Pé, que foi um convite deles, né, para a gente poder fazer essa atividade. Ao longo das 3 edições, pelos levantamentos que nós fizemos, passaram mais de 600 pessoas, né, e cada caminhada é uma surpresa, porque a gente, não pelo percurso, o percurso nós definimos e foi bem aceito e o pessoal quer ver esse percurso, né? Mas o jeito de tocar, ela conforme as pessoas estão, né? Então, momentos assim que eu destaco, que é onde uma das minhas falas, que eu falo sobre o Largo dos Medeiros e o nome nada educado, que anteriormente foi batizado em função do esgoto a céu aberto que corria no largo, né? E aí as brincadeiras que surgem em função das substituições, né? Aqui era tal coisa, funcionava assim, primeiro andar as pessoas assim frequentavam, né? Existe um brilho no olho dessas pessoas que começam a entender que essa perda ela não é só dor. Essa perda é trazer a consciência, ganhar
a consciência daquilo que a gente poderia ter e porque sabe-se lá por quê. Claro que nós explicamos alguns motivos ao longo da caminhada, né? Falamos por que esse edifício foi substituído, né? E por vezes as explicações que não são nossas, logicamente, não convencem. Claro. Né? O que a gente mais ouve na caminhada é por que tiraram esse edifício belíssimo para fazer mais um. Né? Então, como é que foi o percurso? Ele teve início onde e terminou? Então, nós começamos na Praça da Matriz, né, em frente à Catedral, né? E aí falamos todas as substituições e perdas que tivemos na praça, começamos por ali, aí descemos até a Caldas Júnior, na esquina da Rua da Praia com a Caldas Júnior, e falamos da questão do Grande Hotel, a substituição que aconteceu ali também, avançamos até o Largo dos Medeiros, do Largo dos Medeiros nós vamos até a Igreja do Rosário, né, que foi o primeiro destombamento nacional que aconteceu no país, e por motivos não muito nobres, né? Mas eu não vou contar, porque participem da próxima e vão ficar sabendo Fica o convite já para a próxima caminhada. Para a próxima, né? Avançamos para a Praça Oswaldo Cruz. E depois da Oswaldo Cruz, nós vamos para o lado do mercado público, falar da Doca das Frutas e tudo mais, e terminamos na escadaria da nossa lindíssima prefeitura, fazendo uma foto histórica, que a cada edição nós ocupamos mais degraus na frente do nosso paço municipal. Ali. Que bacana. Aproveitando que tu trouxe o material de divulgação, vou pedir para que tu mostre ali para a câmera também, para o pessoal de casa, para que vejam, então. E já fica o convite, né, para a próxima. O que tu pode já nos adiantar de informação, Orides? Então, existe já muita pressão para que a gente faça uma próxima edição. Nós já recebemos convites também de outros municípios para ajudar na construção desse roteiro de perda, né? E nos traz muita satisfação isso, né? Já temos até promessa de outros colegas de outros estados, né? Que também estão pensando em montar a Caminhada da Perda emblemática. E nós temos, então, provavelmente a gente vai fazer alguma coisa no primeiro semestre, ainda não consigo precisar a data, mas no segundo semestre nós vamos ter o Congresso Internacional de Arquitetos no Rio de Janeiro. E por ocasião desse grande encontro de arquitetos, nós fomos convidados a fazer uma reunião nacional de todas as comissões de patrimônio cultural dos conselhos de arquitetura, né, para que a gente possa exatamente somar expertises, né, e ampliar soluções e importar soluções dos outros estados, né. Esse evento acontece em outubro, né, eu espero que seja um sucesso e que aconteça, né, da maneira que a gente está imaginando. Então, eu acho que é isso. O primeiro semestre ainda não temos data, mas vai acontecer alguma coisa, com certeza. E no segundo semestre nós vamos ter essa atividade lá no Rio de Janeiro para mostrar para o mundo todo que nós gaúchos aqui conseguimos, né, também criar uma outra maneira de contar a história da cidade e fazer esses atos de educação patrimonial que tenham realmente relevância na vida das pessoas. Ronice, qual que é a importância de contar com o CAU-RS como parceiro, promovendo atividades como essa Caminhada da Perda e outras aí que devem ocorrer? Esse, então, foi um convite da própria coordenação ali da memória, da Secretaria Municipal da Cultura, né, pro CAU, de fazer dentro do programa do Viva o Centro a Pé. Foi a nossa 14ª edição do ano, né, que a gente fez dentro do projeto esse. E é um projeto bem abrangente, né, que onde a gente busca levar. Nós tivemos um grupo bem grande, né, que foi cerca de 80 pessoas estavam, né, nesse passeio. Algumas coisas agora o Arito estava comentando antes, né, no intervalo ali que a gente estava conversando sobre o fato de se propiciar essas pessoas também um retorno, né, foram sorteados alguns livros ali, né, para os caminhantes que sempre vêm, né, e participam, né, foi todo coordenado ali pela própria secretaria, né, as inscrições e tudo, né, e como 14ª edição e no final do ano, a gente pensou justamente nessa ideia de uma reflexão, né? Reflexão sobre a arquitetura, reflexão sobre o ano, reflexão sobre o patrimônio, né? O que se teve. Então, acho que o projeto foi muito importante para nós, foi ótimo, né? Ter essa participação do conselho, né? E do qual eu participo também, né? Que sou arquiteta também e conheço grande parte dos integrantes ali, né, alguns colegas de faculdade também, né, como o Rômulo também.
E o Eduardo também, que foi o Eduardo Ran, também foi o coordenador da memória. Então, eu acho que esses projetos são ótimos, né? E a gente poder contar com o CAL também, né? Porque são, assim como tu comentaste agora, né? O fato de tentar fazer, talvez, em outubro, né? Todos esses espaços, assim, muitas vezes a gente quer que esses programas tenham um número maior, né, durante o ano, né. Eu agora estava fazendo uma tomada ali na Secretaria da Cultura a respeito dessa edição, né, que teria sido feita agora no final da semana. E a gente pensou até, porque em novembro nós tivemos, né, 3 edições, né, do Viva o Centro a Pé. Mas tudo isso, ele é um evento que não é fácil, não se monta assim do dia para a noite, né? Claro. Tu tem todas as inscrições, tem o número de pessoas. Esses dias nós tivemos também numa outra que a gente fez dentro do percurso do Negro e que se chegou até dentro do Paço Municipal, onde se viram algumas exposições que estavam ali dentro, na própria Pinacoteca. Também tinha alguns documentos também da Dama do Lago, né? Que estavam ali, do Ministério Público. E tudo isso, na realidade, tem que ter um número de pessoas, um número de visitantes para aquele local, né? Então, tem uma série de dificuldades, né, para te organizar. Então, não é a todo momento que a gente consegue. Bom, mas quando se juntam, né, eu acho que a gente consegue também fazer um evento muito melhor. Com né? certeza. E essa sensação, como a gente comentava no intervalo, de tu ser quase que um turista na tua própria cidade também é muito gostosa, né? Como o Orites colocou agora, o próprio fato de deixar para a próxima edição, né? Isso aí sempre as pessoas querem saber, né? O que aconteceu? O que era isso, né? Ontem, né, a gente estava comentando esse dos casarões também, né? Que foi coordenado pela Artes Plásticas, né, da Secretaria da Cultura, Adriana Boff, né, um trabalho muito bonito, né, e que na realidade a gente estava na frente do primeiro casarão de Porto Alegre, na Duque de Caxias, e não se disponibilizou nenhum outro material, né, o próprio secretário da Cultura colocou isso, né, então coisas que na realidade tu já abre espaço para um próximo evento, né, onde tu possa depois daí comentar sobre aquilo. E sempre dá uma pitadinha, né, pro próximo. E falando em próximos eventos, as informações aí estão disponíveis tanto no site da Secretaria Municipal da Cultura, né, quanto no site do CAL também. Então fica o convite para que as pessoas acessem e já se preparem para as próximas edições, né? E vida longa e próspera ao Viva o Centro a Pé, né? Esperemos poder contar com ele e esse programa anos a fio ainda. Né? Existe uma ideia também do Viva o Centro a Pé de que ele também seja feito dentro de um projeto de concessão também, né? E uma ideia é de que ele não fique só vinculado à parte central da cidade, em si, né? E mais com outras populações também, com os bairros, né? É um trabalho maior, né? Então a ideia também, o próprio prefeito também pediu e articulou que tudo isso fosse feito, né? Porque claro que o nome fica um pouco desvinculado, mas a ideia é esse mesmo projeto, né? Agora tu imagina, se tu faz uma expansão maior, tu vai ter muito mais eventos, né? Muito mais, com certeza, mais participações. E sempre dentro dessa estrutura, né? Porque o próprio Viva o Centro a Pé, agora esse final de semana foi com o Conselho de Arquitetura, né, e Urbanismo, que são os arquitetos todos, e a gente faz com historiadores, faz com arqueólogos, faz com outros pesquisadores, né? Então tem vários profissionais que a gente faz o convite, né? E onde eles vão fazer esses eventos. Tá certo. Nós chegamos ao final, então, do TV Câmara Entrevista. Agradeço muitíssimo a presença de vocês. Agradeço também a sua audiência. Continue acompanhando informações sobre o TV Câmara Entrevista e outras produções da TV Câmara, também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.